Então vamos lá, prosseguindo nosso giro vocal, segunda parte. Eu estava comentando com um inscrito aqui do canal que de mesh, por um exemplo, ele utiliza destas duas últimas técnicas, digamos, esses dois mecanismos os quais nós discutimos nesses últimos vídeos, tanto do floreio, flarulé, quanto da técnica de giro vocal, ou fluxo de ar vocal, chame como quiser, ou super voz de cabeça. E percebam que, em termos mais diretos, nesse nós vamos tratar mais da prática mesmo em si, tá? Porque o primeiro nós falamos um pouco por cima, explanamos algumas veredas a respeito do próprio ajuste vocal e a respeito do próprio mecanismo. Este nós vamos fazer mais na prática. Mas percebam que tanto o giro de voz quanto o próprio flarolé, eles se complementam, pessoal. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, a partir do momento que você dominar e você os trouxer para a tua voz, eles se integram em todo o teu canto. Por um exemplo, se eu começar a cantar para vocês as notas da passagem do barítono de sol, lá, si e o dó, o flarolé estará lá. E como eu falei para vocês, o giro e o floreio, eles estão presentes no nosso campo de estudo de campo erudito para cantar música clássica. O floreio não é obrigado você a passar por ele, você tem a escolha. Mas o giro, sim, você precisa passar obrigatoriamente por ele, e tem várias etapas, porque para cantor de canto clássico, a ópera, você precisa ter o giro na voz. Uma vez, durante os estudos, eu vi uma comparação, como por um exemplo, de você comer, você está com a boca fechada e você começar a tentar falar com a boca fechada. Mas não apenas prestar atenção na tentativa de você projetar a voz mesmo com a boca fechada, o que por si só já é um bom exercício de projeção vocal, porque você está cauterizando um espaço e ao mesmo tempo você não está tendo a própria projeção oral a qual você está acostumado. Então você está trabalhando aí também uma articulação interna, o que vai beneficiar a tua dicção vocal. Isso já é uma dica extra, não é? Mas faz parte desse assunto. Muito bem. Então, deram um exemplo, certa vez em uma aula que eu estava acompanhando, desse de você falar com a boca fechada. Mas percebam que enquanto eu fazia, vocês percebem minhas bochechas inflando e esvaziando. Inflando e esvaziando. Por que disso, pessoal? Porque à medida que você vai inflando, significa que a tua coluna de ar está bombando o ar. Porque se você simplesmente ficar então a tua coluna de ar ela está parada, não está trabalhando. Você deve trabalhar este fluxo ao mesmo tempo que você trabalha espaçamento interno, sem precisar abrir a laringe. Vai ser um trabalho de faringe com coluna de ar e adquirir espaços modificando cobertura e vogais da cobertura. Atenção agora. Passado desse ponto de nós trabalharmos com a boca fechada e bombearmos ar ao mesmo tempo, nós iremos então trabalhar e tocar mais uma vez no ponto das vogais de cobertura. Quais são as vogais de cobertura? Eu pergunto para vocês. Entre A, E, I e O. Quero que vocês digam, eu vou esperar um pouco. São duas. Quem falou que as vogais de cobertura são o E e o O está correto. Percebam que as vogais não cobertas são as que estão embaixo, que é o A e o I. Logo, um está na frente, baixo, e o outro está na traseira, embaixo, que é o A e o I. As de cobertura então serão E,
que está aqui. Nos próximos vídeos nós traremos exemplos com imagens e gravuras aqui para explicar também essa parte que eu expliquei lá no começo de tudo isso, que eu estou exemplificando desde o primeiro vídeo sobre as regiões dos sons. Mas nós vamos fazer aí um vídeo bem detalhado, eu já estou preparando, fiquem ligados. Ativem a sinetinha para não perder esse vídeo, esses vídeos vão ser sensacionais. Agora, tratando então sobre isso da região do som, quais são essas vogais de cobertura que nós estávamos tratando? Ré e Ó, ok? E elas são de cobertura porque elas estão aqui. Como que eu vou trabalhar isso junto ao giro e ao floreio? Vamos tratar juntos, ok? Porque eu acho que beneficia mais no campo do estudo se nós já tratarmos juntos, porque eles vão te projetar a voz com uma ressonância nunca antes vista pela tua própria voz. Então, se você já faz o você já empurra o para frente. Você vai trabalhar então esse mais uma vez com a boca fechada, ok? Desta vez sem bombear ar. O som vai sair, claro, a boca que usa, mas você imagina por sendo esta vogal Você pode inclusive fazer o emitindo e depois emendando na boca que usa. Primeiro sem bombear ar, tá? Para, respira. E no primeiro vídeo eu citei uma passagem que você iria fazer também com a boca fechada. Que esse exercício também é muito bom, porque você está justamente trabalhando esse espaçamento interno, ao mesmo tempo que você está trabalhando a tua laringe para treinar ela na agilidade. Então, ao mesmo tempo que você vai adquirindo potência, você vai adquirindo controle. E ao mesmo tempo que você amplifica as tuas bochechas, você está tendo espaçamento e controle de fluxo de ar, tá? Então nós estamos trabalhando tudo isso. Agora, prosseguindo lá no você também pode modificar as escalas para não fazer numa linear. Modifique a escala e baixe um pouco e depois volte para a escala volte para o tom que você já estava, encerre e faça então um pouquinho mais agudo. Vamos tentar? Vamos lá. Façam comigo, tá? O que nós fizemos? Nós atacamos sim em um tipo de tonalidade, nós fechamos a boca e mantivemos o som, então abrimos novamente em uma tonalidade um pouquinho mais abaixo, ou um semitom mais abaixo. Isso também vai te ajudando. Cobertura também diz questão do O, diz respeito à vogal O. Ela também está na cobertura. E ela está na região mais crítica. Crítica em questões de colocação, pessoal, porque ela é a mais alta. É a vogal O. Ela está aqui atrás, alto. Ela não é mais crítica em relação a lugares, porque a mais crítica em relação a lugares é o A, que ele está embaixo atrás, o mais perto da garganta, então ele é o mais perigoso. Mas a mais crítica em relação à colocação é o O. Tanto o O quanto o A, eles são perigosos também na questão do abrir. E percebam que esse espaçamento que nós trabalhamos neste tal giro, tratamos como giro, mas também poderia ser tratado como o fluxo vocal, um fluxo vocal contínuo, porque de fato você vai estar trabalhando a coluna de ar ali de uma forma que você atinge o máximo de espaçamento interno em uma vertical sem abrir a laringe, porque você está trabalhando faringe. Então, uma coisa ajuda na outra sem abrir a outra. É maravilhoso estudar isso, pessoal. De fato, nós que passamos pelo estudo do campo erudito, somos pessoas abençoadas, porque nós adquirimos essas técnicas, as quais nos beneficiam para cantar qualquer coisa. Eu digo para vocês que os cantores de ópera, eles podem cantar qualquer coisa. Não há uma limitação para o cantor de ópera, e ele sendo homem ou mulher. E o contratenor, então, o que falar de um contratenor, não é verdade?
Bom, então nós estávamos tratando agora da vogal O. A vogal O, que está lá atrás nos agudos, vamos tentar trabalhá-la da mesma forma que trabalhamos o E. Vamos só trabalhar o E uma última vez, o qual nós íamos fazer numa ascendente agora. Nós demos uma descida, agora nós vamos tentar dar uma ascendente. Vamos fazer? E após nós já pegamos no O, tá? O E. Último exercício do E. O que nós fizemos com esse E? Nós atacamos em uma nota, fechamos, abrimos a boca novamente, mantivemos, então subimos, fechamos novamente, abrimos a boca e voltamos à tonalidade inicial, tá? Tudo nesse espaçamento minúsculo, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar esse espaço de amplificação, porque isso é o que vai te projetar a potência para esses médio agudos, os quais você vai alcançar com domínio, de fato girando a voz. Vocês vão lembrar que eu falei lá no primeiro vídeo também sobre fazer aquele exercício engraçado do uá, 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 uá. No que você faz esse uá, você vai sentir que vai vir de baixo e vai para cima, bate no nariz e volta. Vem de baixo, bate no nariz e volta. Por que, pessoal? Porque o giro trata também de você manter um equilíbrio perfeito, que sem ter que empurrar a voz com força. Pelo menos não força em voz. Você pode até sentir uma certa força na coluna de ar. Isso é normal. Desde quando, sempre que a voz estiver sendo bem colocada. Mas não há força na voz. Não. Então, a voz sai potente e a sensação que te dá é de que ela está para frente, usando os ressonadores, mas sem ser aquela voz anasalada, sem ser aquela voz exagerada que está lá no nariz, pops. Não, não há nada de pops, não. Você atinge o domínio perfeito de um equilíbrio entre, e sem tirar que a tua voz projeta para frente, com potência e um espaçamento na boca. Então por isso que nós fazemos o uá, uá, uá. Nós estamos tratando aí da questão do equilíbrio. Uá, uá, uá. E também podemos fazer esse uá enchendo as bochechas. Uá, 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 uá. Parece que quase que eu estou dizendo uva, né? Mas estou fazendo o mesmo uá, só que enchendo aqui para ter um espaçamento. Uá, uá. Beleza? Prosseguindo então a vogal O. Já estamos encerrando aqui essa questão, essa parte. Vogal O, nossa segunda vogal da cobertura. Fazemos o mesmo que fizemos no primeiro. O, 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 Enchi, bombeei o ar. Lembrem que o fluxo de ar ele é contínuo, pessoal. Então, se você fizer com pouca entonação, o fluxo de ar ele cai. Você não pode permitir que o fluxo de ar caia. Você tem que manter o teu fluxo de ar de uma maneira contínua, sem exigir força aqui, tá? Se você pode colocar as mãos no teu pescoço, se você por um acaso sentir que saltam alguns tonos de maneira exagerada, pode vir um ou outro ali. É uma questão fisiológica normal, até mesmo falando, né? Nós temos tonos vindo um pouquinho, mas se vier de maneira exagerada, cuidado que você está fazendo errado, tá? Porque o esforço mesmo se dá aqui, na tua coluna de ar, na região do abdômen, mais ou menos, lá por dentro, por cima do diafragma. Então, vamos lá com o O. Agora nós vamos fazer uma descida, como fizemos com o E. O, O. Estou atacando aqui porque quero acertar o tom, tá? O, O. Perceba que eu uso do fry para atacar na nota que eu quero. O, O. Envie o ar. Tente manter o máximo que você puder. Veja que eu não estou conseguindo manter por muito tempo. Porque o meu ar já foi no primeiro O. Agora nós vamos fazer o O na subida, tá? Tanto porque também eu estou exemplificando aqui pra vocês, né? Mas eu vou tentar segurar por mais tempo agora. Vamos lá. Tomamos ar, inspiramos.
E ainda coloquei um pouquinho de vibrato no final. Faça a bombeada de ar, tentem segurar para o máximo de tempo. Soltem se vocês verem que estão começando a sentir afadigados. Não. A proposta não é essa. A proposta é ir de grão em grão até que você pegue. Então, faça esse do que é a mesma coisa de você mastigar algo. Como eu também já vi nos meus estudos, lá da época do canto erudito ainda, na fase do bel canto, que foi uma passagem, na verdade, que você estar com a boca cheia ao mastigar alguma coisa e então você entrar aqueles brinquedos antigos que giram e você então mastigar e girar ao mesmo tempo, ou simplesmente começar com os próprios pés girar em torno de si mesmo e ao mesmo tempo mastigar. Basicamente você vai fazer e você vai trabalhando o espaçamento. Então esse mecanismo que Dimash utiliza em seu canto de maneira tão visceral. Esse espaço interno. E percebam vocês que por mais que ele trabalhe na vertical, em uma pequena vertical, não é uma vertical de fato, porque a vertical de fato ela é muito perigosa por ir para a garganta. Sons verticais e abertos, pessoal, puramente abertos é garganta. Mas este trabalho que nós estamos fazendo em uma vertical dá-se em um espaço contido. Então o que nós trabalhamos com giro é maior potência e trabalho em uma vertical contida para ter potência e ressonância. O máximo de ressonância que seja possível para esta voz. Então, essa foi o segundo capítulo do nosso estudo do giro da voz. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido mais. Se você já é inscrito, não esqueça sempre de clicar naquele sino, que às vezes o YouTube vai lá e desativa aquele sino e vocês não recebem mais os vídeos. Aí tem que ficar catando vídeo aí no canal. Se você não é inscrito ainda, considere se inscrever para continuar aprendendo conosco. Essa foi a segunda parte, então, do nosso vídeo minissérie aí do giro da voz. Essa foi a parte prática, né? No primeiro nós apenas argumentamos algumas coisas a respeito da origem, né, desse tal giro, ou do fluxo vocal contínuo, ou super voz de cabeça. E essa foi a segunda parte, então, a qual nós fazemos aí prática e alguns exercícios e também continuamos explanando a respeito. A parte 3, então, vai ser a conclusão, a qual nós vamos falar sobre a origem novamente, vamos trazer prática, mais prática ainda do que foi nesse, não mais, mas alguma coisa para complementar este vídeo, e então faremos uma breve conclusão a respeito, falando sobre benefícios vocais e de saúde vocal para o seu canto. E eu espero vocês lá na nossa conclusão desta minissérie.